Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e toda a repercussão do dia a dia do Corinthians. Mais um dia de polêmicas e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Vem conosco, vem saber. Antes, a Alô da Fiel de hoje vai para o Raimundo, lá de Rio Branco, no Acre. Um abraço carinhoso para você, obrigado por seguir o canal. Agora sim. Pessoal, parece que a declaração do Rodrigo Garro não caiu nada bem nos bastidores do Corinthians, viu? Parece que gerou uma azia no corpo diretivo. Segundo informações do Samir Carvalho, as declarações do jogador incomodaram tanto colegas quanto a presidência. As declarações aí do Garro falando que a política do Corinthians está prejudicando, as reações fora de campo estão prejudicando o rendimento da equipe dentro de campo, não caíram nada bem. E segundo Samir Carvalho, alguns companheiros também ficaram incomodados. Abre aspas. Olha, tem uma questão que está incomodando dentro do Corinthians. Atletas, profissionais, enfim, até a diretoria, que são as reclamações do Garro. O Garro não tem jogado muita bola ultimamente, fica reclamando nas entrevistas sobre a questão política do clube. Eu vou abrir aspas para uma fonte que eu respeito muito dentro do Corinthians, que diz o seguinte, abre aspas, Samir, o interessante é que a política só traz problemas para o clube, só atrapalha quando perde, né? Não tem problema ele reclamar da política do clube, que realmente atrapalha, mas ele só reclama quando perde. Quando ganha, a política não está influenciando, afirmou Samir. E ele seguiu. Então assim, o mimimi do Garro já está causando alguns incômodos. Então é bom a gente ficar atento com isso, tá? Em relação aí ao Rodrigo Garro, completou Samir. E ele seguiu. Não pegou nada bem ele ficar reclamando das dores, porque ele fez todo o tratamento dele do joelho que ele quis, fora do país, do jeito que ele pediu. Ficou os 3 meses fora do jeito que ele pediu. Só foi jogar a final do Paulista, depois parou. É uma lesão crônica que vários jogadores do futebol jogam com essa lesão. Não tem muito o que fazer. Ele tem que se acostumar a parar de reclamar. Mas a reclamação dele já está incomodando até companheiros de trabalho. Fecha aspas, afirmou Samir Carvalho. Olha, eu tenho que ir contra a opinião do Samir. Primeiro, não tem como, gente, um ambiente conturbado, administrativa e politicamente, não influenciar dentro de campo. Haja vista vários jogadores estarem aí com a situação financeira em atraso. Incomoda? Claro que sim. Quem é que trabalha e não quer receber no final do mês? Ah, mas os caras já são ricos, eles não precisam disso. Gente, coloca na cabeça o seguinte, o que é combinado não é caro. Se ele é rico, milionário, tanto faz. O Corinthians não prometeu, não é um acordo, não é um compromisso, tem que pagar independentemente da situação financeira do jogador. É a minha opinião, acordo tem que ser honrado. Ah, mas a política do Corinthians sempre foi problemática, sempre foi estressante, sempre o Corinthians é pressão. Mas do jeito que tá é complicado. Não que essa situação tenha sido gerada nesta diretoria. Os problemas financeiros do Corinthians e as gestões que vem fazendo lambança não são de hoje. Mesmo porque ninguém deve 2,5 bilhão de reais do dia para a noite. Esse montante vem crescendo como uma bola de neve ao longo dos anos. Fato. Mas, com tudo isso que a gente já viveu, obviamente que iria atrapalhar. Resultou em quê? Transfer ban, atrasos, coisas que vocês já estão cansados aí de saber. E outra, o Garro é um dos poucos jogadores que entram em campo mesmo que no sacrifício. Aí o cara não tem o direito de reclamar? Claro que tem. Aí você tem que provar que você está certo e os outros que estão errados saem como vítima? Desculpa, tá? A opinião é minha. Eu acho que o Garro é um bom jogador sim, sempre esteve à disposição do Corinthians, podendo ou não, ele sempre quis jogar, sempre fez de tudo para atuar com o manto alvinegro e eu acho que ele merece um pouco de respeito sim. Mesmo porque para quem já teve problemas no joelho, sabe como é doloroso e sabe o quão difícil é. E o Garro não está reclamando apenas quando ganha não, tá? O Garro já vem reclamando aí dessa situação há um bom tempo. Agora, se alguns jogadores não estão satisfeitos, a opinião deve ser respeitada. Mas esse fato aí, com certeza, a meu ver, não deve ser tratado apenas como mimimi. Mas
Quem sou eu para comentar? A opinião de quem vale é a sua. Deixa aqui nos comentários. E mais. Ex-presidente na mira do Ministério Público. Vamos saber. Pessoal, o Ministério Público de São Paulo continua atuando no que tange as investigações referentes a uma suposta empresa de fachada na gestão do Willian Monteiro Alves. Trata-se do Minimercado Oliveira, que em tese ficaria localizado no Jardim Ângela, cuja existência foi revelada pelo GE no mês passado, mas promotores, membros do Ministério Público foram até o suposto local onde haveria um minimercado e, na verdade, há uma residência. As pessoas que moram ali afirmaram que nunca houve naquele local um comércio. Por outro lado, entre os dias 18 e 31 de outubro de 2023, esse estabelecimento teria faturado mais de R$32 mil em 7 notas fiscais. O promotor que cuida do caso, o Dr. Cássio Roberto Concerino, que é o responsável pela investigação, ouviu ex-proprietários da empresa. Nos depoimentos, eles afirmaram que o minimercado forneceu marmitas ao Corinthians e reconheceu a veracidade das notas fiscais. Porém, eles não souberam informar como se conectaram ao clube, nem como tratavam a venda dos alimentos. Os dois proprietários declararam que não contavam com cozinha industrial, apenas um fogão de 6 bocas. Não informaram também quem eram os funcionários da empresa. Tampouco puderam apresentar documentos contábeis e não conseguiram ainda especificar por qual período atenderam o Corinthians. Segundo eles, os trabalhos eram realizados de acordo com demandas periódicas. Os membros do Ministério Público, portanto, concluíram que há inconsistências nos depoimentos e que eles devem aprofundar as investigações relacionadas a esta suposta empresa. São apurados, nesse caso, crimes que podem chegar a estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa, se forem constatadas as irregularidades. São as informações do GE. E ainda, Corinthians espera arrecadar quase R$50 milhões para quitar dívidas a curto prazo. Pessoal, nesta quarta-feira, o Corinthians passou mais um dia assim um tanto quanto crítico, né? Ou seja, a dívida com Memphis Depay venceu e o clube não tinha dinheiro para arcar com a pendência. E não para por aí, viu? Já no dia 9 de setembro, o Timão terá outro montante a ser depositado na conta do jogador. O clube precisa quitar a primeira parcela das luvas, que foram acertadas na contratação do atleta, na casa de R$2 milhões, cerca de R$12 milhões. Corinthians deve ao Memphis, somente a ele, R$23 milhões. Corinthians ainda trata como prioridade derrubar o transfer ban imposto aí pela FIFA referente a uma ação movida pelo Santos Laguna. Corinthians tem esse débito ainda relativo à contratação do zagueiro Félix Torres. Corinthians tenta achar um denominador comum, mas até agora o Santos Laguna se mostra intransigente. Renovou o lateral da base, tem contrato estendido. Pessoal, depois do caso Furquinho, o Corinthians está correndo aí com as revelações da base para não deixar que o mesmo aconteça com eles. Dentre os atletas em questão está o lateral direito Guilherme Pellegrini, de 19 anos. O vínculo dele foi assinado nesta quarta-feira. Pellegrini soma 14 partidas, atuando pelo Sub-20, 5 como titular. Ele tem 19 anos e passou a atuar mais adiantado, uma espécie de ponta. Corinthians correu contra o tempo porque o jogador só tinha mais 3 dias de contrato. Segundo informações do portal Meu Timão, o Corinthians topou aumentar o salário do jogador, que era de R$7 mil, colocando finalmente um ponto final a esse impasse que já durava vários dias. Pellegrini viveu um impasse aí na renovação. A gestão, que era comandada pelo Claudinei Alves, chegou a fazer uma oferta de 2 anos de acordo com salário de R$7 mil, mas nem o tempo nem o valor agradaram o staff do atleta, que congelou as tratativas. Bom, como estava treinando separado, Pellegrini agora com a renovação do vínculo contratual deve ser reintegrado e estar à disposição do Sub-20 do Corinthians. E mais, afirmou que se Timão virar uma SAF será uma tragédia. Vamos entender. Pessoal, vocês lembram do Roque Cittadini? Pois é, ele foi ex-vice-presidente de futebol nos anos 2000
E com a aproximação aí da escolha do novo comandante, do novo presidente do Corinthians, ele concedeu entrevista e falou sobre vários assuntos. Sobre a crise, Cittadini falou, abre aspas, a crise pela crise que estamos vivendo, eu vim na obrigação de ser candidato, porque nós vivemos um momento muito difícil e eu não posso me omitir. Eu já estou envolvido, já fui candidato, envolvido no clube desde os anos de 1980. E ele seguiu, olha, eu tenho uma vantagem de ser uma pessoa conhecida, então eu não preciso me apresentar para ninguém, as pessoas me conhecem, para o bem e para o mal, mas me conhecem, falou o ex-dirigente. Sobre a situação precária do Corinthians, dívida exorbitante, Cittadini falou, abre aspas, a questão fundamental do clube é o equilíbrio financeiro, ele está gastando muito mais do que arrecada, então precisa gastar menos do que arrecada. Sobre a possibilidade de o Corinthians virar uma SAF, Cittadini foi enfático, abre aspas. Só é possível discutir SAF quando o clube estiver bem, lucro com o dinheiro, porque se for discutir SAF com o clube sem dinheiro, devendo para todo mundo, a SAF vira uma tragédia. Então é o pior momento para se falar de SAF no Corinthians, declarou Cittadini. E para fechar aqui da nossa parte, Corinthians tem um valor a receber pela venda aí do João Vitor, Lembra do zagueiro? O João Vitor esteve no Vasco da Gama, atuando por lá em 75 partidas e foi negociado. João Vitor, inclusive, já foi anunciado pelo CSKA da Rússia nesta quarta-feira. Os russos pagaram para tê-lo como jogador 4 milhões de euros, mais ou menos 25 milhões e 500 mil reais. E o Corinthians tem direito a 100 mil euros desse montante, ou seja, 638 mil reais por ser o clube formador. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.